Os 10 Mandamentos, capítulo de sexta-feira, 22 de setembro. Orem chega ao portão de saída de Hesbom e ordena que os oficiais deixem o local. O general faz sinal para Adira passar com Leila e Baraquias, mas de repente um soldado volta e chama Orem de traidor. Orem, Ezequiel e os oficiais aliados sacam rapidamente as espadas. O general grita ordenando que Adira e os outros fujam. Eles começam a lutar contra os soldados do rei. Adira, Leila e Baraquias aproveitam o momento para fugir em direção à saída da cidade. Adira hesita em permanecer na fuga, porém Leila e Baraquias avisam que é preciso continuar. No palácio em Moabe, Zur pergunta a Abner se lutar contra os hebreus o incomoda, e diz que provavelmente ele encontrará os primos em campo de batalha. Abner fala que durante todos esses anos nunca teve notícia da família, e o falso do Zur diz que a família dele não se esforçou para fazer contato. Abner fala que é um soldado do rei e, se for preciso, lutará contra os hebreus. Enquanto isso, o combate continua entre Orem e os soldados do rei Seom. Ezequiel é ferido na perna e mesmo assim eles ganham a batalha e conseguem fugir. Em seguida, a rainha Elda tenta convencer o rei a não chamar Balaão, porém o rei não lhe dá ouvidos e ordena que Zur traga Balaão ao palácio para destruir Moisés. No acampamento, os hebreus cantam louvando a Deus em volta da fogueira, enquanto Orem leva o filho ferido até a casa de Jair e pede ajuda. O rei é informado sobre a fuga de Orem e seus familiares e fica furioso. Em seguida, Adira, Leila e Baraquias chegam ao acampamento dos hebreus. Leila fica emocionada e Eldad é o primeiro a ver Leila e avisa Garrige que não acredita no que seus olhos veem. Em Hesbom, Orem, Talita e Jair tentam salvar a vida de Ezequiel, enquanto Garrige e Leila se reencontram e se abraçam muito emocionados. Garrige agradece a Deus por reencontrá-la. Os filhos de Moisés reconhecem Adira e ela abraça Gerson e Eliezer. Enquanto isso, o rei Seom ordena que o exército seja reunido e avisa que Orem pagará caro por ter lhe traído. Leila apresenta Baraquias a Garrige e eles se abraçam, e Garrige fala que Deus não permitiu sua partida antes de conhecê-lo, e diz que nunca perdeu a fé que esse dia chegaria. Em seguida, 5 filhas de Abigail e Zelofeade se aproximam e se apresentam à tia. Eliezer dá notícias para Adira sobre a visita de Natã ao acampamento, e diz que os seus filhos continuam em Moabe com Betânia. Zípora e Moisés ficam emocionados ao reencontrarem Adira. Em seguida, Leila chega na tenda de Bezalel e ele chora de emoção ao reencontrar a mãe. Enquanto isso, o general Orem conta a Jair que as coisas não saíram como ele planejou e diz que teme por Adira e Baraquias sozinhos no deserto. Orem se preocupa com o estado de saúde de Ezequiel e a filha de Talita fala que o risco de infecção é grande e afirma que a ferida precisa de sutura. Em Moabe, o rei Balaque diz a Elda que somente Balaão é capaz de enfrentar o Deus de Moisés e pede para Zur dar o que Balaão quiser. Leila se emociona ao reencontrar os filhos de Bezalel e Deborah. Baraquias é apresentado ao irmão e Leila recebe a notícia da morte de Abigail e fica impactada. Bezalel diz imaginar o quanto sua mãe pode ter sofrido e Leila começa a contar toda a sua trajetória depois de ter sido sequestrada. Adira descobre que Ada morreu tragicamente. A irmã de Zípora implora para Moisés ajudar a encontrar Orem e Ezequiel e fala que se o rei os encontrarem, vai matá-los. Josué se surpreende ao ouvir Caleb dizer que Leila e Adira estão no acampamento. Moisés tranquiliza Adira dizendo que enviará uma comitiva para se informar sobre Orem e Ezequiel. Em seguida, Moisés conta para Josué o que ouviu de Adira e diz que eles precisam ter muita cautela e devem estar preparados para a guerra, e pede para Josué ir na manhã seguinte falar com o rei. No dia seguinte, rei Seom é avisado sobre a chegada dos hebreus no palácio.
Abner, revoltado, confessa a Raia que sempre viveu bem sem os seus parentes hebreus e diz que a vida deles é em Moabe. Orem, Jair e Talita seguem cuidando de Ezequiel. Talita sutura o ferimento e Ezequiel sofre com a dor. Josué, Caleb e Kenaz tentam negociar com o rei. Josué pede permissão para passar pelas terras. O rei pergunta se eles sabem onde Adira está. E Josué confirma que ela está no acampamento. E o rei furioso afirma que impedirá a passagem do povo hebreu por Hesbom. No palácio em Moabe, Abner, escondido, presencia a conversa entre Zur e Elda, e ele se enche de ódio ao descobrir que Adira sempre tentou se comunicar por cartas. Josué retorna ao acampamento e avisa Moisés sobre a decisão de Seom. O libertador ordena que o sobrinho reúna os homens e pede para Josué não ter medo, pois Deus estará com ele. A novela Os 10 Mandamentos está emocionante. Se você assiste e gosta da novela, se inscreva que aqui no canal todos os dias tem os resumos diários. E participe comigo, deixando o seu like e o seu comentário. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.